oficialmente, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Café Digital. Eu sou a Paloma e eu vou ser a host de hoje. Vou mediar o papo com a Natasha Ota. Bem-vinda, Natasha. Obrigada, Paloma. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a Natasha é terapeuta ocupacional com mestrado em engenharia biomédica e atua nos campos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva. Uau! Muita coisa! Pouquinho, Bom, hoje tá indisponível aí. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre, continuando falando sobre as histórias de empreendedores, principalmente, né? Como começou, como tomou como sua trajetória. Então, para a gente começar oficialmente, eu vou pedir que você se apresente, que você fale um pouquinho de você, do seu ramo de atuação, da sua trajetória, né? Pela universidade, pelo mestrado, como você chegou até aqui. Tá. Bom, meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de São Paulo. E desde aquela época de faculdade, assim, eu adorava já a tecnologia, né? E não era muito comum ainda o uso das tecnologias atuais. Mas depois que eu me formei, eu fui para o Japão, conheci diversas tecnologias lá no Japão, que é bem diferente daqui, né? Naquela época lá já estava bem mais avançado, mas as tecnologias ainda eram muito caras. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa intenção realmente de aproveitar tudo que eu aprendi no Japão e todas as tecnologias que eu vi lá e trazer para o Brasil de alguma forma para beneficiar os meus atendimentos, né, como terapeuta. E aí, em 2018, eu entrei no mestrado em Engenharia Biomédica aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, e lá eles já tinham uma impressora 3D. A impressora 3D do laboratório da UMC, ela era mais uma impressora para prototipação, né? Então, era bem mais difícil de manipular aquela impressora, uma impressora muito mais robusta, né? E aí eu resolvi comprar a minha, porque quando eu comecei a pesquisar e vi que tinha uma queda de valores aí de impressão 3D, eu adquiri uma e comecei a trabalhar com isso. Então, eu comecei a produzir recursos de tecnologia assistiva, adaptações para pacientes com deficiência, recursos terapêuticos para terapeutas, né, para facilitar os atendimentos. E, na verdade, eu não sabia que as pessoas não mexiam, né, com impressão 3D nessa época, eu achava que todo mundo tinha. E aí, quando eu vi, fui postando na internet, fui mexendo nas redes sociais e falando para as pessoas o que eu estava fazendo, e aquilo se tornou gigante, né? E aí hoje eu não atendo mais em lugares fixos, né? Não sou mais CLT em nenhum lugar. Eu resolvi autônoma, andar com minhas próprias pernas, então eu tenho uma empresa hoje que trabalha com impressão 3D, né? Voltadas para a área da saúde, então adaptações para pessoas com deficiência ou recursos terapêuticos. E também trabalho com pesquisa e desenvolvimento, porque agora eu estou entrando no doutorado, né? Eu pretendo fazer meu doutorado na USP, estou me candidatando, e esperando a pandemia passar, para as coisas engrenarem, né? Mas é E isso, mais ou E esse campo da impressão 3D, né? Acho que agora a gente está começando a ouvir falar um pouco mais, o que você falou para lá, né? No exterior já bombava muito, e agora a gente está começando a ver aqui, a ter mais essa visibilidade, e assim, é um campo extraordinário, né? Abre muitas possibilidades. Nossa, com certeza. Eu acho que impressão 3D basta você ser criativo. E criatividade não só em criar alguma coisa específica, mas você enxergar como você pode usar a impressora 3D em qualquer campo da vida, né? Porque a gente pode construir muita coisa nela. Então, acho que nesse sentido, basta ser criativo mesmo e tentar usar essa ferramenta como uma ferramenta de auxílio, né? Para qualquer setor da vida, do cotidiano. Para facilitar, né, o nosso dia a dia. Assim, a Sim. tecnologia extrapolou, gente. A impressão 3D é o auge da tecnologia. Bom, agora eu quero falar um pouquinho de você como empreendedora, né? Porque você está muito ativa no campo da pesquisa, da ciência, e geralmente, né, essas pessoas que têm esse perfil, elas não se encaixam muito, não se veem muito como empreendedoras. Diferente de você, né? Que você falou agora que você está abrindo sua empresa, que você mesma está dando conta da sua carreira, sem ser CLT.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você se descobriu empreendedora. Quando que você olhou e falou assim, acho que isso aqui é outra coisa, acho que isso aqui é um empreendimento. Tá. Na verdade, assim, acho que o fato de empreender já vem de muitos anos atrás com outras coisas. Eu acho que eu já fiz muita coisa, fora impressão 3D, porque deu certo. As outras não deram, mas eu sempre tentei. Assim, por exemplo, antes disso, eu já tive até uma empresa de assessoria de casamento, junto com uma amiga, em sociedade. E também já fiz até bolo para vender, sabe? Bolo para festa. Então eu sempre tentava fazer alguma coisinha para não ficar parada. Era isso, mas eu nunca pensava que isso era empreender, né? Eu nunca via dessa forma. Eu sou voluntária, né, de uma instituição faz quase 20 anos. Nessa instituição eles falam muito sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre você ser uma pessoa melhor para o mundo, né? E você tentar fazer coisas diferentes para o mundo em qualquer momento da sua vida. Então, imagina assim, que eu tô lá desde criança e eu sempre fui ouvindo isso, né? De criar coisas novas, de fazer o melhor de você para as outras pessoas, enfim. E aí, quando eu me formei, a ideia sempre foi trabalhar atendendo pessoas, né? Cuidando de pessoas. E eu nunca me imaginei abrindo uma empresa, né? Eu me imaginava abrindo uma clínica e fazendo aquele atendimento rotineiro, tradicional. E as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, quando eu vi que realmente eu era uma das primeiras pessoas no Brasil fazendo isso, eu pensei comigo, não, então eu realmente tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Porque é muito difícil hoje você arranjar uma fresta, né, de algo que ninguém está fazendo. E eu Nossa, consegui, querendo ou não. E assim, eu sempre falo que caiu no meu colo, foi um pouco de sorte, claro que teve o esforço e tudo mais, mas foi também um pouco de sorte. E aí eu resolvi aproveitar. Então, eu ainda estou aprendendo muito, eu acho que eu já fui treinada há muitos anos em relação a empreendedorismo, mas eu ainda estou aprendendo muito, né? Então, para mim, eu acho que é mais nesse sentido, assim, ter tido sorte de achar uma fresta para. eu acho que você. Opa, perdão. Pode falar. Eu acho que você fala duas coisas muito importantes aqui pra gente, né, para essa visão do empreendedor. A primeira é que muita coisa deu errado, que você comentou, Uhum. né, que você já tentou de tudo e muita coisa deu errado e você não desistiu, deu errado, bola pra frente, vamos fazer a próxima coisa, se reinventar. Então isso é muito importante, porque às vezes alguns empreendedores que estão no começo vão vendo as coisas dando errado e se desanimam, né? Mas Uhum. assim, quando a gente vê a pessoa que deu certo, a gente não imagina quantas de vezes que deu errado para ela, quantas vezes ela não deu com a cara na porta e continuou. Então, acho que isso é muito importante. Isso é E uma coisa também sobre. para os meus alunos, assim, né? Todo mundo vê o mar de rosas, né? Mas ninguém vê tudo aquilo que você teve que enfrentar para chegar lá, né? É bem tem até uma música do Cidade Negra que fala isso. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E é isso, né? As pessoas não sabem realmente, porque parece que é tudo lindo. E na verdade, o maravilhoso por trás daquilo sempre tem as dificuldades, né? Sim. E outra coisa que você também falou é sobre a sua sorte, né? Que você contou assim. E eu também vejo como isso abraçar a oportunidade, sabe? Assim, tem um pouquinho de sorte, mas se você tivesse abraçado essa oportunidade, você teria deixado passar e seria mais uma tentando, tentando, tentando. Então, acho que isso é muito legal da gente comentar, né? Sobre como deu errado muita coisa e sobre quando apareceu uma oportunidade bacana, você abraçou e falou, não, é aqui que eu vou. Isso é Sim. maravilhoso. Exatamente. Acho que são essas oportunidades que a gente tem que aprender a enxergar, né? Porque às vezes a gente realmente não enxerga, a gente deixa passar. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de várias atividades, eu gosto de estar sempre ocupada. Meus amigos sempre me falam, para de ser tão workaholic, porque eu trabalho demais, eu sei disso. E hoje não tá diferente, né? Mas eu sempre quis fazer tudo, assim, tudo que surge. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar não, né? Então alguém fala, vamos fazer um projeto? Vamos. Vamos fazer um dispositivo novo? Vamos. Vamos atender tal paciente? Vamos. Às vezes não tem tempo, mas eu arranjo, eu falo, não, nem que eu não durma, eu vou fazer, sabe? Então
assim, é loucura. Tem empreendedor que é assim, claro que não é uma regra, né? Mas no meu caso acabou dando certo. Bom, eu vou abrir aqui para o pessoal do Facebook, que a gente tem uma pergunta muito bacana. Então, retomando para quem está entrando agora, a gente está falando com a Natasha Ota. Ela trabalha como terapeuta ocupacional e também ela atua bastante na série de impressão digital para materiais de assistência, tecnologia assistiva. E eu vou ler aqui a pergunta do Rodrigo Garzi. Bom dia, meninas. Bom dia, Rodrigo. Natasha, como você percebe a aproximação das universidades com a inovação? Principalmente aqui em Mogi, qual a sua opinião sobre como aproximar os estudantes do ecossistema de inovação da cidade? É bem interessante mesmo, porque como eu participo de vários grupos, né, de tecnologia, a gente discute bastante sobre isso. Normalmente, assim, as universidades que são maiores, né, por exemplo, a USP, né, eles sempre estão focando na inovação, né? Então, eles têm laboratórios super preparados para isso, eles estão sempre tentando encontrar novos meios, né, de fazer uma coisa diferente, de inovar. Aqui em Mogi, eu fiz o meu mestrado pela Universidade de Mogi das Cruzes, e apesar de ser uma universidade menor, né, de uma cidade do interior e tudo mais, eu acho também que eles estão começando a investir mais pesado, né, justamente pela necessidade. A necessidade faz com que as universidades acabem se adaptando, até porque as novas gerações aí dos estudantes universitários, eles são muito adiantados, eles sabem mexer num celular muito melhor do que a gente que é dos anos 80 aí, né, com certeza. Hoje eu tenho celular, tudo bem, né, eu mexo com tecnologia, mas eu não sei mexer em tudo que tem ali. E aí você dá um celular para uma pessoa que tem 18 anos hoje, ela destrincha aquele celular e ela sabe diversas funções que eu nem sabia que existiam. Então, as universidades elas têm que começar a se adaptar a esses alunos e elas percebem isso, né? Então, eu acho que, por exemplo, dentro do laboratório do meu mestrado, é um laboratório de inovação. Então, eles sempre estão procurando inovar e fazer com que os alunos, por exemplo, da engenharia, da fisioterapia, de todos os cursos ali envolvidos com os professores de mestrado e doutorado, estejam também junto, né? Isso talvez não seja muito divulgado, as universidades eu acho que divulgam pouco. Mas dentro das universidades tem muita inovação. Para quem está lá dentro, consegue perceber isso, né? Sim, e assim, é uma necessidade, né? Quando a gente vai percebendo como essas tecnologias são importantes, como elas fazem diferença, deixa de ser uma coisa esporádica, uma vontade, se torna uma necessidade para o estudante também, para a comunidade como um todo. Exatamente, até agora, né, no meio dessa pandemia, se não tivesse o EAD, como que ia fazer? Né? Não tinha como. A gente não, tá certo que assim, tem os prós e contras, né? Porque aconteceu do nada, os professores tiveram que se reinventar, mas é um começo, né? Então, eu acho que a gente está entrando aí realmente agora, de verdade, na quarta revolução industrial, Sim, que é falada desde 2011, mas que agora realmente está estourando, né? E aí a gente é está vendo aquela, o CAD. sim, é a oportunidade que a gente falou, né? Às vezes não é do jeito que a gente queria que acontecesse, mas aconteceu. E aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente vai se moldar a isso? Sim, com certeza. Bom, aqui no Polo Digital, a gente respira empreendedorismo, né? Tudo é sobre empreender, a gente tem sempre essa visão. Mas empreendedorismo nem sempre tem a ver só com negócios, com lucro, com economia. Muitas vezes, empreender é enxergar onde o outro não enxergou, né? É ter esse olhar sobre o outro, é conseguir se colocar no lugar do outro, ver quais são as necessidades daquele espaço. E o seu trabalho, né, como você comentou, tem sempre uma questão muito social mesmo, né? De se doar muito para o outro, para os outros pacientes, doar o seu tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, como é para você, como você se sente, como você acha que isso transforma a vida das pessoas e também a sua mesmo. Uhum. Eu acho que realmente isso se chama inovar, né? Quando a gente encontra um meio de fazer algo que ninguém está fazendo. E é o uso da criatividade, né? Eu sou uma pessoa que, desde criança, assim, eu gosto muito de estudar a criatividade em si. Eu sempre falo muito para os meus alunos, né, que a gente tem o treino da criatividade gratuito todos os dias, só que ninguém sabe disso, porque a gente vira adulto
e esquece. Por exemplo, quando a gente olha para o céu e a gente é criança, normalmente a gente fala para os nossos pais, olha, no céu parece, ali a nuvem parece um cachorro, ali parece um coração. Quando a gente vira adulto, a gente não sabe nem mais se o céu tem nuvem ou se não tem, se ele é preto, se ele é azul, se é laranja, a gente não vê mais, né? E aí a gente para de fazer esse exercício, que é um exercício gratuito. Então eu penso muito nisso, assim, em relação à criatividade, né? E eu sempre usei muito e abusei muito da minha criatividade até para os atendimentos com os meus pacientes. Meus pacientes sempre, como que eu posso dizer, eles sempre sugaram muito de mim, assim, nesse sentido, né, de aproveitar aquilo que eu estava oferecendo, assim, porque eu sempre falava para eles, olha, eu não quero saber se você está com uma dor, eu quero saber qual a dificuldade que você tem, aquilo que você não consegue fazer, mas que você gostaria de fazer, né? Então, eu até dou um exemplo, eu sempre dou como exemplo esse meu paciente que ele tem esclerose lateral amiotrófica, ele perdeu todos os movimentos, e naquela época, quando eu fiz essa pergunta para ele, a única coisa que ele me respondeu foi, não tem outras vontades, né? A única coisa que eu penso é que eu quero casar com a minha noiva, colocar a aliança no dedo dela. Eu falei, então é isso, você quer colocar a aliança no dedo dela, né? E como ele não tinha movimento, ele não podia, então eu criei uma adaptação para que isso fosse possível. E por causa dessa adaptação, a vida dele se transformou depois. Ele conseguiu se formar na faculdade. Hoje, ele é uma pessoa assim, que quando você chega, ele transpira felicidade, sabe? Então, a gente saber que uma atitude que a gente tem, até de trabalho mesmo, pode transformar a vida de outra pessoa. A gente pode salvar uma vida, né, por causa disso. Então, acho que é isso. Nossa, isso é muito inspirador. Parabéns pelo seu trabalho, Natasha, de verdade. Acho que esse nosso papel aqui contando as histórias dos empreendedores é justamente isso, implantar essa sementinha nas pessoas, né, para quem estiver assistindo a gente agora, que se sinta inspirado a isso, né, a fazer essa revolução. E o que você falou de criatividade é muito isso, né? A gente acha que criatividade é uma coisa divina que vai descer, que ou você é criativo ou você não é. E não tem nada disso, é você exercitar o seu olhar, né? Sair do modo automático, é você criar jeitos novos de fazer coisas velhas. É um exercício diário, igual você falou, né? Não adianta ficar esperando a inspiração vir do além. Não existe. Que acho que é uma questão que todo mundo sempre joga para mim, né? Mas você é muito criativa, por isso que você consegue fazer tudo isso. Eu não sou criativo, né? E eu falo, não, só treina a criatividade, treina todos os dias que qualquer um pode ser criativo, né? É enxergar uma coisa que ninguém está enxergando. E, na verdade, as pessoas acham que isso é errado, né? Por exemplo, tem uma bola, se você não enxergar uma bola ali, você enxergar um quadrado, você está errado. E eu não concordo com eu acho que cada um tem uma visão diferente e ponto. Se a pessoa está enxergando aquilo, é aquele ponto. Maravilhosa. Vamos falar um pouquinho da pandemia agora. Você faz parte do projeto IJA. É assim que se pronuncia, né? Imagina. Uhum. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse projeto, né? Ele foi super relevante aqui na cidade durante esse processo de pandemia, de coronavírus. Queria que você contasse um pouquinho sobre ele, sobre essas adaptações, como foi. Tá. Bom, o projeto IJA, ele surgiu a partir de um grupo, né, que chama Women in 3D Printing. Então, é um grupo de mulheres que trabalham com impressão 3D do Brasil inteiro. E surgiu uma demanda sobre a criação dessa proteção facial, né, que a gente chama de equipamento de proteção individual. Ela não existia no Brasil, então não tinha nenhuma empresa vendendo, nem no Brasil e nem fora. Então, não tinha a possibilidade nem de importar e nem de comprar aqui nacionalmente. E aí, quando uma das fundadoras desse grupo trouxe essa demanda, a gente já se mobilizou, acho que foi no segundo dia de pandemia, de quarentena, a gente já se mobilizou, se dividiu e falou, vamos criar. E aí dividimos em vários grupos, né? O grupo do desenvolvimento, o grupo da divulgação, o grupo disso, daquilo. E eu fiquei no grupo do desenvolvimento, né? Então, em menos de uma semana, a gente já tinha o projeto pronto. Então, foi assim, suando, sem dormir. Aquelas primeiras semanas, acho que foram as semanas mais pesadas para quem estava no projeto, começando o projeto, porque a gente tinha que entregar logo. E eram vários profissionais da saúde ligando para a gente, porque em 7 dias as pessoas já sabiam o que a gente estava fazendo. E aí começaram a ligar muito para a gente. Meu celular tocava às 6 horas da manhã e parava de tocar, tipo,
ligada, assim, né? Pessoal até de Brasília ligava, de outros países até pedindo, porque os profissionais estavam desesperados, então eles ligavam realmente chorando. Eu recebi muita ligação de profissional da saúde chorando e implorando ajuda, né? Meu Deus. Nesse sentido, por isso que a gente correu tanto. Então, no final das contas, a gente tinha mais de 2.000 voluntários e foram entregues 120.000 protetores faciais só no Brasil. E ao redor do mundo ainda tem alguns países aí que aderiram ao nosso projeto e também imprimiram. Então, era um arquivo aberto que qualquer um poderia participar, era só ter uma impressora 3D, né? E a gente recebeu também muitas doações, né, de pessoas que souberam do projeto. Então, foi um projeto gigantesco, assim, eu também não imaginava que ele fosse tomar tanta repercussão, né? Ter essa dimensão que ele teve. Então foi bem legal. Nossa, e foi super relevante também, né? Que ganhou bastante destaque, né? É muito bonito isso, ver uma equipe toda trabalhando em prol de um movimento muito maior, né, do que esse grupo. É totalmente social, voltado para toda a sociedade. Exatamente, era o que a gente mais pensava, né? O fato de a gente não estar na linha de frente ali atuando diretamente com o Covid não fazia com que a gente quisesse ficar em casa parado. A gente pensava, a gente não pode ficar simplesmente sentado no sofá e reclamando que estamos de quarentena. Vamos, né, utilizar, fazer alguma coisa para ajudar o mundo e tudo mais. Quem sabe a gente consiga salvar vários amigos, vários colegas. A gente não sabe se realmente a gente precisa de alguém. Mas provavelmente sim. E isso é ótimo, né? Se a gente conseguiu salvar pelo menos uma vida entre essas 120.000, para mim já conquistei meu objetivo, sabe? Então, valeu a pena. Sim, muito bonito isso. E eu queria que você falasse um pouquinho também das suas outras criações, né? Dando uma olhadinha no seu Instagram, a gente vê que você produz muita coisa, principalmente nessa, né, voltando essa parte assistiva mesmo, né? Eu vi que você criou um jogo para uma criança autista, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas suas outras criações, desse processo. Eu tenho diversos dispositivos que eu pego de arquivos open source, né? Que são pessoas de vários países que postam numa plataforma, e aí eu faço o download e imprimo. Mas também tem vários dispositivos que eu faço um Frankenstein. Então eu pego coisas da internet, tudo e monto um dispositivo novo. E também desenho do zero. Então, alguns dos meus dispositivos que eu desenhei do zero, eu não divulgo ainda por questões de propriedade intelectual, patente, né? Tem toda essa burocracia que, na verdade, eu odeio. Odeio burocracia porque, por mim, eu divulgo tudo. Mas não dá, né? Não dá para pensar só nisso. Mas eu sempre falo assim que eu tenho que ter uma demanda. Então, eu sempre procuro pessoas, terapeutas ou pacientes que me tragam essa demanda. Então, eles falam: olha, eu tenho dificuldade de levar o talher à boca. Aí eu pergunto: ah, mas então, até onde você consegue levar esse talher? Ah, levo até a altura do peito. Então, o que eu vou fazer para esse braço subir até a altura da boca? Né? Então, eu preciso de uma demanda para atuar em cima dela e criar um dispositivo especificamente para uma pessoa, um paciente. Recurso terapêutico é a mesma coisa. Então, hoje eu sou procurada por diversos terapeutas, principalmente terapeutas, que me trazem essas demandas, e a gente tenta construir dispositivos de forma multiprofissional, né? Que é o ideal. Então, eu sou praticamente uma projetista, né? As pessoas e eu faço esses projetos para elas. É bem legal. E tem algum projeto, algum dispositivo que você sente muito orgulho, assim, que você se viu diante de um desafio e você falou assim, nossa, esse dispositivo aqui é meu carro-chefe, assim. Tem algum? Tem dois, na verdade. Um que nunca foi divulgado e o outro que é o da aliança, né? Do meu paciente com esclerose lateral amiotrófica. Esse da aliança, eu acho que foi o que ficou famoso realmente, mas eu fiquei muito feliz porque é um paciente que ele é muito querido por mim, eu adoro a família dele, né? E era um paciente, assim, que eu acompanhei desde que ele ainda andava. Então, ele chegou super bem comigo e eu fui vendo ele piorar com o tempo, né? Então, eu fui vendo ele perdendo a marcha, os movimentos das mãos. E aí, quando ele me trouxe essa demanda, eu falei, gente, não tem como eu não abraçar. Só que quando ele me trouxe essa demanda, faltava 7 dias para o casamento. Então, eu tive que criar aquele dispositivo em 7 dias. E aí todo mundo falava para mim, olha, Natasha, desiste, não vai dar certo. Em 7 dias você não vai conseguir, é impossível. E eu sempre fui aquela tipo de pessoa, não, gente, o que é impossível para você não é impossível para mim, eu vou fazer.
E aí aquilo ficou na minha cabeça e o dispositivo ficou pronto no dia do casamento, né? Para ser bem sincera, assim, foi bem corrido. E eu imprimi vários, de vários tamanhos para caber no DVD, né? Não vou explicar a história aqui, mas assim, foram vários. Aí no dia, antes dele entrar na igreja, eu fui testando qual servia, aí deu certo, graças a Deus. E ele, assim, hoje, ele sempre fala disso, né? Ele é muito feliz, assim. E o outro dispositivo é um dispositivo que é também para uma pessoa que não tem movimentos, né, do corpo inteiro, ele é tetraplégico, e ele, assim, tem um pouco de movimento do braço e faz 13 anos que ele não consegue se alimentar, né, sozinho. Sempre tinha que ter alguém com ele para colocar o alimento na boca. Então, 13 anos assim, para ele era frustrante. E ele falou, quem coloca o alimento na minha boca é a minha ex-mulher. E faz 13 anos que ela faz isso e a gente está separado. Eu estou pensando em trocar o alimento sólido pelo líquido. Aí eu tomo sopa no canudinho, para não ter que depender dela. E aí aquilo mexeu muito comigo. E aí eu criei um dispositivo para ele conseguir se alimentar, que é como se fosse um braço articulado, um robô, né? Uhum. Foi criado em menos de 15 dias também. Foi uma coisa bem rápida, assim. Que eu saí na rua, me inspirei em um carrinho com plataforma articulada que eu vi e resolvi criar esse dispositivo. E esse foi o dispositivo da minha defesa de mestrado, né? E provavelmente vai continuar para o meu doutorado também. Por isso que ele não é divulgado. Sim, nossa, que sensacional, né? E olha só como às vezes o pessoal fica falando, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Vai, né? É muito Sim. importante isso. É bom a gente ouvir esses relatos, né? Que inspiram a gente, que fazem a gente querer dar a cara a tapa e ir atrás. Maravilhoso. Uhum. Bom, e agora para finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, né, na sua visão um pouco mais empreendedora, né? A gente consegue ver que você é apaixonada pelo seu trabalho, né? Isso dá para perceber pelo seu jeito de falar, pelo seu olhar. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente nessa visão como unir uma coisa que a gente ama com uma coisa rentável, né? Eu acho que esse é o sonho de toda pessoa, de todo empreendedor, conseguir tirar Sim. renda, né? Conseguir trabalhar efetivamente com uma coisa que ama, que é apaixonado, né? Alguma Sim. dica que você gostaria de ter recebido e não recebeu, né? Falasse um pouquinho pra gente. Eu acho que a dica que eu gostaria de ter recebido e não recebi era sobre rede social, né? Porque para a gente que é da área da saúde, a gente tem muita dificuldade de fazer propaganda, marketing, de se divulgar. E na verdade a gente não gosta. A gente não gosta de ficar fazendo vídeo lá, e tem que postar um vídeo por dia. Não, gente, eu não faço isso. Eu odeio fazer isso. E se eu soubesse que todo marketing que eu fosse procurar fosse me falar isso, nossa, eu teria desistido, sabe? Mas ninguém nunca me falou o quanto é difícil lidar com as redes sociais, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, você ganha muito reconhecimento, né? As pessoas te elogiam muito, te apoiam, falam bem do seu trabalho, e você acaba se alavancando profissionalmente, também tem as pessoas que te colocam para baixo. E você tem que ter muita saúde mental para aguentar e ter esse equilíbrio, né? Entender que nem todo mundo vai gostar do que você faz, né? E nem todo mundo vai falar bem. E não é porque você é mal ou você é ruim. É Uhum. simplesmente porque tem pessoas que são assim, né? Mas é difícil. Pra gente que não tá acostumado com isso, principalmente o pessoal da área da saúde que não tá acostumado com isso, é muito difícil ter carga emocional, né? Para segurar. Então, se alguém um dia tivesse me dado esse conselho, olha, isso pode acontecer, talvez eu estivesse mais preparada quando aconteceu. Agora, em relação a fazer o que ama, né, e ser algo rentável, a primeira coisa que eu sempre falo, né, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, não tem jeito, né? Só que muitas pessoas ainda não descobriram o que elas realmente gostam de fazer. E para eu descobrir o que eu gostava de fazer, eu tive que trabalhar em todos os setores possíveis. Eu acho que eu já trabalhei em tudo que vocês possam imaginar. Como eu tinha falado, né? Já tive outras empresas, já trabalhei em shopping, já trabalhei de monitora de festa infantil. Então, assim, fui trabalhando com um pouco de tudo para entender o que eu gostava. E quando eu me tornei terapeuta ocupacional, eu também não fiquei só numa área. Eu não falei, vou trabalhar só com criança autista, ou vou trabalhar só com pacientes neurológicos. Não, eu fui trabalhando um pouquinho em cada lugar,
trabalhei com criança autista, trabalhei em clínica, trabalhei em hospital, em UTI, em centros de reabilitação, e todos são áreas completamente diferentes. Mas em todas elas, eu tinha que trabalhar com tecnologia, né, assistiva. E eu descobri que eu amava aquilo. E aí eu falei, gente, se eu não me arriscar, isso nunca vai acontecer. Então eu me arrisquei. Eu falei, quer saber? Vou largar tudo e vou atrás daquilo que eu amo. Então cheguei a ficar sem dinheiro, passei muita dificuldade, várias noites chorando, várias noites acordada, muita preocupação, descabelada, trabalhando demais. Mas hoje, pelo menos, eu amo o que eu faço. E eu tenho certeza, assim, que quando eu falo isso para as pessoas realmente sentem que eu falo isso de verdade, assim. Eu realmente gosto daquilo que eu faço. É difícil? É. Mas pelo fato de eu amar, eu não desisto. Porque se eu não amasse, eu teria desistido há muito tempo. Porque não é fácil empreender. Não é fácil. Então, eu acho que é isso. Primeiro é descobrir aquilo que você gosta de fazer. Depois que você descobre o que você gosta de fazer, não tem o que te faça ficar em algo que você não quer, né? Então, Caramba, que incrível, Natasha, maravilhosa. Eu tenho certeza que esse nosso papo de hoje inspirou muitas pessoas, inclusive aqui. Tenho certeza que plantou a sementinha no coração de alguém para descobrir o que ama, para fazer com amor, para se doar para o outro, para exercitar a criatividade, para saber que a gente vai errar mesmo muitas vezes e muitas sim. coisas vão dar errado. Mas quando a gente se encontra, a gente realmente faz valer a pena, faz dar certo. Muito obrigada, queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua conversa aqui com a gente. Queria agradecer também ao pessoal do Facebook, que está aqui dando super apoio também, comentando sobre como você está inspirando. A Andréia, o Alisson, o Rodrigo, a Elizabeth. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Esse foi o nosso café digital de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Natasha, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Paloma. Foi maravilhoso e, na verdade, eu acho que eu sempre quis falar um pouquinho dessa história, sabe? Então, quando vocês trouxeram essa oportunidade, eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Acho que eu gosto muito de sair um pouquinho da rotina ali de trabalho e contar um pouquinho como é, né? Então, agradeço muito. Obrigada a todo mundo que está no Facebook assistindo, as mensagens. Acho que vale muito a pena quando a gente lê essas mensagens de apoio, né? Ver a sua devolutiva também, Paloma, obrigada. Para a gente continuar em frente, sabendo que a gente está no caminho certo. Obrigada. Obrigada. Beijão para todo mundo e até a próxima. Até mais.